Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Teve vários desenvolvimentos interessantes ontem. Parece que a Transnistria vai entrar na guerra, parece que a Rússia cortou o gás não sei aonde, e pior de tudo, os russos estão conseguindo avançar alguma coisa aqui em Izio, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Argos Lopes, Anderson R. e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem os russos tiveram algum avanço aqui na região de Donbás, né? Aqui em Izio eles conseguiram furar a principal resistência ucraniana aqui e avançaram vários quilômetros ou vários metros em direção a Barvinkov, que é uma cidadezinha que não foi em direção direta a Sloviansk, que é para onde eles pretendem ir, mas de qualquer forma eles conseguiram furar ou contornar o grosso da resistência ucraniana que está por aqui, né? Também aqui em Zarishne, eles conseguiram tomar a cidade de Zarishne e estão avançando também por aqui. Isso é uma coisa preocupante. Como eu falei, tem muitas tropas ucranianas nessa região e o movimento óbvio que os russos querem fazer é justamente fechar essa área aqui, fazer um arco, uma pinça ligando isso aqui ou aqui e circulando a maior parte das tropas ucranianas nessa região. Isso seria trágico para a Ucrânia se eles conseguissem. Eu não acho que eles vão conseguir, por quê? Porque eles estão avançando muito lentamente. Ontem eles andaram um pouquinho, hoje andaram mais um pouquinho. É verdade, é preocupante, eles estão conseguindo andar, o ideal seria que, lógico, eles não conseguissem avançar nada, eles estão conseguindo avançar, mas não estão conseguindo avançar na velocidade que eles esperam fazer isso. Para conseguir cobrir toda essa distância aqui seria realmente alguma coisa bastante complicada, né? Vamos ver até onde vai a força deles, né? O pessoal aqui do Instituto de Estudo da Guerra americano falou que os russos adotaram um padrão diferente agora de combate, de criar várias colunas de tanque que andam em paralelo e a distância de apoio mútuo uma da outra. E isso que fez com que eles conseguissem vencer aqui a resistência ucraniana e avançar na região de Izium. Isso é uma coisa preocupante, uma nova técnica dele que eles conseguiram colocar no ar e surpreenderam os ucranianos. A questão é, de novo, eles continuam vulneráveis nos flancos. Aqui tudo tem ucraniano por aqui, ó, né? Então é possível imaginar que isso aqui se estendendo muito, sem grande apoio do lado, vai ficar muito fácil para os ucranianos atacarem os suprimentos dessa coluna. Até onde que vão conseguir, ou essas colunas, né, que estão caminhando aqui, né? Enfim, é preocupante a situação, não está boa não, mas em princípio não é desesperadora ainda, né? Se eles conseguirem fechar ou andar rápido com essas pinças, a coisa fica preocupante para a Ucrânia. Tem muita gente da Ucrânia aqui, né? Bom, além disso, em Kherson não teve grandes avanços. De novo, os russos tentaram avançar aqui em direção a Kryvyi Rih e em direção a Mykolaiv, mas foram contidos, não conseguiram avançar nada ontem nessa região. Estão aqui também tentando, avançaram alguma coisa aqui nessa região, mas nada significativo também no dia de ontem, né? O preocupante realmente é essa região aqui que parece que eles estão fazendo a maior força russa, né? Os russos querem mostrar alguma coisa para o dia 9 de maio, por enquanto tem muito pouco para mostrar. Vamos ver o que eles conseguem, né? Enfim, Mariupol teve uma boa notícia ontem. Parece que houve um acordo em que a ONU e a Cruz Vermelha vai ajudar a tirar os civis que estão na Azovstal. Apenas os civis, não estão falando nada sobre os militares, mas os civis que estão aqui presos na Azovstal vão ser retirados por um corredor humanitário da ONU e da Cruz Vermelha. Por que isso? E vão ser retirados para Zaporizhia, que é aqui na Ucrânia, né? E qual que é a preocupação dessas pessoas que estão na Azovstal? Muita gente que os russos têm aberto nesses corredores humanitários, na verdade, eles estão desviando as pessoas para território russo e muitas vezes mandando elas para a Rússia, justamente porque aquela ideia comum na Rússia, a Rússia fez isso em toda a existência dela, de trocar a população, traz russo para a região e tira a pessoa daquela região e bota em outro lugar, justamente para enfraquecer esses laços nacionalistas e coisa e tal. Eles têm feito muito isso com esse pessoal todo que está aqui na região sul da Ucrânia, infelizmente. Então o pessoal que está na Azovstal tem essa preocupação de ser levado para a Rússia ao invés de para a Ucrânia. E daí esse corredor com a Cruz Vermelha e a ONU talvez seja uma boa saída. Vamos torcer para isso dar certo, né? Bom, ontem aconteceram mais dois movimentos muito estranhos. Primeiro, essa pontezinha que tem aqui na parte sudoeste da Ucrânia, né? Tá vendo aqui? A Ucrânia ela tem
esse pedaço aqui que vai até a borda com a România, né? Então, vem aqui, isso aqui tudo é Ucrânia também. Inclusive a Ilha das Cobras, que é aquela famosa ilha que teve aquele caso dos marinheiros que mandaram os russos irem para aquele lugar, né? E bom, o que acontece nessa região aqui é que isso aqui é um grande alagadiço, é um estuário de um rio. Então a única forma de você passar de Odessa para essa região aqui é uma ponte que tem por aqui. Tem uma pontezinha em algum ponto aqui, é uma restinga que tem aqui, mas em algum ponto aqui tem uma ponte. E essa ponte foi, aqui, ó, nesse ponto aqui, foi dinamitada a ponte que tinha nessa região. Ela sofreu dois bombardeios. Um primeiro ontem, mais cedo, mas não destruiu ela completamente, destruiu parcialmente. Depois ela recebeu um outro bombardeio mais à noite e foi destruída completamente. Essa ponte aqui não está dando passagem, né? Ainda tem como os ucranianos passarem através aqui de cima. Só que eles têm que passar por dentro do território da Moldova, tá vendo? Tem uma estradinha que passa por aqui e passa pela região da Moldova. Não passa pela Transnistria, tá? Que é aquela região da Moldova que é controlada pelos russos, mas passa pela região da Moldova, o que torna a coisa um pouco mais complicada. E essa é a grande questão. O que os russos estão planejando com isso, né? Porque você pode pensar, eles podem invadir isso daqui. É verdade, pode fazer um ataque por anfíbio, descarregar a gente aqui e tentar invadir essa região aqui da Ucrânia. Isso, só que estrategicamente, isso não ajudaria nada a Rússia em si. Por quê? Porque justamente, sem essa pontezinha aqui, não teriam como fazer o ataque a Odessa. Agora, eles poderiam, ao mesmo tempo, apoiar o pessoal da Transnistria e meio que tentar atacar ou ameaçar a Moldova, né? Enfim, é uma preocupação que tem também deles tentarem alguma coisa por aqui. Eles sabem que não conseguem ir diretamente contra Odessa, estão tentando vir aqui por cima, né? Mas não conseguem. Talvez a alternativa seja justamente fazer esse ataque nessa região. A Ucrânia teria dificuldade de mandar forças para cá por falta dessa ponte, embora ainda possa mandar pelo território da Moldova. A Moldova está ajudando a Ucrânia nesse caso, né? Então a ponte foi totalmente destruída e ontem as forças ucranianas, as forças russas que ocupam a Transnistria, né, que é essa região aqui da Moldova que é controlada pelos russos, elas acusaram os ucranianos de terem atacado um depósito de munição e mais algumas coisas e trocado tiros e coisa e tal. Se isso aconteceu de fato ou não, a gente não sabe, né? Pode ter acontecido mesmo, a gente vai ver que os ucranianos andaram atacando um monte de coisas de munição no território russo ontem, né? É uma preocupação grande deles. Nesse momento, eles provavelmente receberam armas de alta precisão, estão usando essas armas justamente para atacar depósitos de munição russos. Então pode ser sim que os ucranianos tenham atacado o depósito de munição, ou pode ser também uma false flag, né? Uma bandeira falsa para incentivar a Transnistria a entrar nessa guerra. Os russos têm, parece que 2 batalhões aqui na Transnistria, ou 3 batalhões aqui na Transnistria, alguma coisa assim, e tem as forças da própria Transnistria, ou seja, tem muito pouco militar ali na região, né? E o que o pessoal coloca aqui é que, bom, a Transnistria vai fazer alguma diferença, e o pessoal aqui lembrou de como foi o último dia, a última parada militar da Transnistria, e mostrando como que, olha, a situação lá é muito ruim, tá? Em termos militares. Os caras só tem lixo velho lá, não tem nada que preste. Mesmo os batalhões russos que tem lá, tem muito pouca gente. Tem 1.800 soldados russos lá e cerca de 7.000 da própria Transnistria, mas muito mal equipados. Então, a grande questão é, será que faria diferença a Transnistria entrar nesta guerra? É aquele negócio, né? Nessas alturas a gente não sabe qual é o planejamento aqui dos russos. Pode ser que a Transnistria seja usada para bloquear essa estradazinha aqui e aí os russos possam invadir aqui. Pode ser. Enfim, não dá para entender exatamente o que está sendo feito aqui. Mas essa altura do campeonato parece claro que os russos sabem que não vão conseguir ficar muito tempo na guerra. Então talvez eles queiram capturar um monte de lugares para ter moeda de negociação. Ah não, mas a gente retorna àquela região ali do sul da Ucrânia. Né? Enfim, está esquentando a coisa aqui na Moldova, aqui na fronteira com a Moldova, com a Transnistria, infelizmente. Vamos ver o que decorre disso daí, né? Bom, como eu falei,
os ucranianos andaram atirando em paióis de munição russos ao longo desse dia de ontem todo, né? Então repara que, como eu falei, aqui a Transnistria está acusando os ucranianos de terem feito isso, a gente não sabe se fizeram de verdade, mas eles fizeram isso em Kursk e em Belgorod. Tanto Kursk quanto Belgorod, Belgorod é mais aqui em cima, mas essa vilazinha que tem aqui, ela tinha um paiol de munição, que foi explodido pelos ucranianos, é justamente essa imagem aqui, tá? Parece com os outros casos lá que teve de incêndio e coisa e tal, mas é outro. Isso aqui é um outro caso, mais um incêndio em um paiol lá na região de Belgorod. E também teve na região de Kursk, aqui mais para cima um pouquinho, que também está sendo apoiado pelos... está apoiando o esforço de guerra russo. Então, os ucranianos acertaram isso daqui, certamente visando enfraquecer os russos, né? Veja, esse tipo de ação dos ucranianos aqui indica um planejamento para alguma coisa grande mais adiante. Isso não vai afetar diretamente as forças russas que estão aqui, porque as forças russas que estão aqui, elas já estão com o paiol delas local ali, já tem munição local, não vai ser uma coisa que interrompa imediatamente a munição dessas tropas que estão avançando aqui. Mas isso dificulta a continuidade dessa operação mais adiante, e principalmente fortalece uma eventual contraofensiva ucraniana. Como eu falei, eles estão planejando isso para as próximas 2 semanas. Uma eventual contraofensiva ucraniana pode pegar os russos aqui sem munição ou com menos munição do que deveriam estar, justamente devido a esses ataques, né? Então, além desse grande paiol lá na região de Belgorod, em Kursk e também aqui ó, em Luhansk, na região de Irmino, que é essa vilazinha aqui, que está dentro da área ocupada pelos russos. Então aquela área que já era dos separatistas desde o início da guerra, desde antes do dia 24 de fevereiro. Então era um grande paiol que tinha aqui e os ucranianos conseguiram destruir esse paiol na área de Irmino ontem, né? Então tudo indica que é mais uma vez esse planejamento para alguma grande ofensiva que vai vir por aí. Vamos ver como é que vai ser o andamento disso, né? A outra grande novidade que a gente teve ontem foi o encontro do secretário de defesa de 40 países alinhados à Ucrânia, então Estados Unidos, Europa, mais um monte de gente foi conversar lá sobre como manter o apoio na Ucrânia, ou seja, como garantir um futuro para a Ucrânia. E o que foi negociado lá, entre outras coisas, a gente pode aceitar numa negociação com a Rússia a Ucrânia ter um status neutro, ou seja, ela não entrar para a OTAN. A gente concede essa vitória para os russos, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. Porém, a gente vai armar a Ucrânia nos padrões da OTAN, ou seja, a OTAN vai deixar a Ucrânia com todas as armas, tudo que ela precisa para ter um exército no padrão da OTAN. E isso, certamente, a gente já está vendo a Rússia com dificuldade. Olha só, a Rússia, você pode até dizer que agora a Ucrânia está recebendo ajuda da OTAN, e isso é verdade, mas a Rússia invadiu no dia 24 de fevereiro, não tinha ajuda da OTAN nenhuma naquele momento. A Ucrânia resistiu aos russos, a Ucrânia ganhou a Batalha de Kiev com muita certeza, e aí, ou seja, depois que começou a vir o apoio da OTAN, né? Num primeiro momento, a OTAN achou que a Ucrânia, tal como nós achamos também, todo mundo achou que a Ucrânia ia cair em questão de semanas, né? Se a Ucrânia tiver acesso a armas modernas, modernizar o seu arsenal no padrão da OTAN, vai ficar muito difícil para os russos tentarem isso novamente mais adiante, né? O grande problema da Ucrânia atualmente é justamente porque, da mesma forma que a Rússia, ela só tem os cacareco velho soviético, né? A maior parte da força armada dela, a aeronáutica e tudo mais, é coisa antiga, né? E a proposta aqui é justamente eles vão armar a Ucrânia com o mais moderno e armamento ocidental, ou seja, vão mudar o padrão das aeronaves, mudar o padrão da artilharia, de todo o conjunto militar da Ucrânia no pós-guerra, né? E nessa reunião também ficou decidido que a Alemanha confirmou o envio de tanques para as forças de Kiev, ou seja, a Alemanha vai mandar os tanques para a Ucrânia para ajudar. É mais um país que estava reticente, não sabia se ia, se não ia, se ajudava, se não ajudava, acabou decidindo ajudar, se uniu junto com o resto dos países lá nesse grande encontro e vai mandar apoio, artilharia pesada para a Ucrânia, né?
Não só o exército alemão vai mandar tanques para lá, como uma fábrica de tanques alemã foi autorizada a vender diretamente para a Ucrânia uma determinada quantidade de armamento aí, pesado, né? Então isso daí é mais uma coisa importante nisso daí, o apoio da Alemanha é um apoio importante nessa guerra, e enfraquece ainda mais a Rússia, né? Lógico, a Rússia sentiu isso daí. E o que ela fez? Ela cortou o gás natural para a Polônia e para a Bulgária. Por que isso? Bom, a Polônia e a Bulgária têm sido os países que mais ajudam, têm sido dos países que mais ajudam a Ucrânia com armas e coisa e tal. Foram os primeiros a ajudar, porque eles sabem muito bem que eles não têm favores com a Rússia não gosta deles também, e se a Rússia invadir a Ucrânia, certamente não pararia por aí, então é interesse deles ajudar. Então a Polônia e a Bulgária têm ajudado muito. Pois bem, só que esse corte de gás para a Polônia e a Bulgária não faz tanta diferença assim. Por quê? Porque no final das contas, esses países não são tão dependentes do gás russo quanto a Alemanha e a Áustria. A Alemanha e a Áustria é que são os países realmente muito dependentes. Parece que a Itália também é bastante dependente. Mas a Bulgária e a Polônia não é tanto. Então certamente isso daqui foi um aviso, né? Como a Alemanha aceitou mandar armamento pesado para a Ucrânia, a Rússia foi lá e cortou o gás natural à Polônia e à Bulgária. E daí aconteceu uma coisa que é o seguinte: o gasoduto russo que atende a Alemanha passa pela Polônia. A Polônia cogitou fechar o gasoduto. Ah, tá passando aqui no meu território, então tá bom, não vai vender mais para mim? Legal, vamos cortar então esse gasoduto. Mas parece que a Polônia voltou atrás, tá? Ela falou com, certamente a Alemanha, né, preocupada com isso, a Polônia voltou atrás e permitiu o fluxo de gás pelo seu território. No final, os europeus já falaram que vão aplicar um plano de contingência, os preços vão subir, certamente vão subir os preços do gás, mas eles já estão com a resposta coordenada para garantir o fornecimento de gás no mínimo e uma resposta aos russos, né? Ou seja, provavelmente o que eles vão fazer é escalar a quantidade de armas enviadas para a Ucrânia. Ah, vai brincar com a gente de cortar gás? Então beleza, a gente manda mais arma para a Ucrânia ainda. Então, houve uma confusão mais cedo, que certamente foi algo que os russos tentaram fazer, que olha só, saiu aqui, isso aqui é fake news, tá? A Áustria aceitaram os termos de pagamento do gás russo em rublos, segundo o chanceler austríaco, né? E isso aqui é fake news, tá? É falso. O próprio chanceler austríaco falou aqui, olha, antes que as fake news da propaganda russa espalhe mais ainda, lógico que a OMV, que é a distribuidora de gás lá da Áustria, vai continuar a pagar pelas entregas de gás da Rússia em euros. A Áustria está junta com a União Europeia nas sanções a cada ponto e vírgula, ou seja, não vão mudar nada, não vão pagar em rublos coisa nenhuma. Isso é o que os russos querem fazer, eles querem ameaçar principalmente Áustria, Itália e Alemanha com esse negócio do gás, porque essa foi a desculpa que eles deram, né? Para não dizer que estão cortando gás porque a Polônia e a Bulgária estão ajudando a Ucrânia, eles disseram que não, que estão cortando gás porque eles não estão pagando em rublos. A gente já contou essa história, isso não cola, tem um contrato dizendo que não vai, que é para pagar em euros, então a Rússia está quebrando o contrato. Parece que a Polônia vai entrar na justiça contra a Rússia e provavelmente vai acabar ganhando o quê? Os itens russos deste gasoduto que estão no território polonês. Aquilo ali vai acabar virando propriedade da Polônia nessa ação que deve correr na própria justiça polonesa, né? Então, é uma quebra de contrato. Isso daqui, eu não acho que isso vai se espalhar. Não, a Áustria não aceitou pagar em rublos, ninguém aceitou pagar em rublos. O Putin ameaçou cortar no dia 1º de abril essa história, lembra? Não cortou até hoje, e cortou agora da Polônia e da Bulgária, não por questão de rublos, isso não tem lógica nenhuma. Cortou para dar um recado para a Alemanha. Não vai funcionar, ao contrário. Pior, isso pode fazer um efeito contrário ao que o Putin espera. Por quê? Como ele vai cortar o gás para Bulgária e Polônia e não vai acontecer nada de trágico, vai aumentar o preço do gás? Vai aumentar o preço do gás. Mas não vai ter o colapso que eles imaginam. Então, no final das contas, isso vai tranquilizar a Áustria, Alemanha e Itália sobre a possibilidade desse mesmo tipo de efeito contra eles, né? O Putin pode, em algum momento, cortar o gás totalmente para a Europa? Pode, lógico que pode. Vai fazer isso? Não vai, porque aquilo que eu falei, ele depende também desse dinheiro que ele recebe da Europa. Aliás, seria ótimo se ele cortasse. Seria uma autossanção excelente no final das contas.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.